Hoje nós vamos falar de um filme que vem de um estúdio que sabe, domina e sempre está construindo grandes histórias, que é justamente o filme Up, da Pixar, com a Disney, mas a gente sabe que é a Pixar ali que tem a narrativa, né? Desde Toy Story, eles vêm construindo uma filmografia maravilhosa, eles são referência na arte de contar histórias e eu gosto muito como dentro da animação eles estão levando nós, o público, para experiências inesquecíveis. E no caso de Up, isso acontece. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas quem viu e não se emocionou, tem alguma coisa errada com você, procure o médico. E quem já viu e se emocionou, vocês sabem que um dos grandes pontos de Up é justamente a sua sequência inicial. O começo do filme é incrível e nós vamos analisar aqui quais lições nós conseguimos tirar do começo de Up para aprender um pouco mais sobre como as histórias são contadas e também como a gente pode trazer isso para a nossa vida, porque a Pixar usa várias estruturas e arquétipos que estão na nossa cultura, que estão dentro da história da humanidade há muito e muito tempo. Então eles são geniais nesse aspecto. E a gente vai falar sobre isso agora. Se você não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Cruz, eu sou uma pessoa apaixonada por histórias, eu adoro descobrir como elas são realizadas e também por que elas funcionam e, é claro, a minha grande paixão é compartilhar isso com você para que você possa utilizar essas ferramentas na sua vida, no dia a dia e também nas suas próprias histórias. Afinal de contas, nós nos comunicamos através das histórias, nós nos conectamos através das histórias. Isso é muito bonito e fascinante, então bora pro vídeo. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é como a Pixar sabe ir direto ao ponto. Então nós já começamos o filme sendo apresentados ao sonho do protagonista. Esse é o primeiro grande elemento da obra. Nós descobrimos ali aquele garotinho na sala de cinema vendo um grande aventureiro vivendo sua vida, um aventureiro que aparentemente foi renegado pela sociedade como um todo e esse garotinho acredita nele. Então todo mundo consegue se conectar com esse tipo de sensação, porque todos nós na infância tivemos um grande herói, uma grande heroína, né? Vários deles, e a gente encontra isso tanto na televisão, nos filmes, nos quadrinhos, enfim, em qualquer lugar, nós sempre estamos nos conectando aos heróis, às nossas principais referências, e aquilo nos dá uma perspectiva de sonho. Você já sonhou com alguma coisa? Eu quero muito isso, principalmente na infância. Então, esse é um gosto, essa é uma qualidade, essa é uma questão muito universal. Então, olha só como a Pixar sabe o que está fazendo. A primeira coisa que eles apresentam para nós é algo que todo mundo que assistir ao filme já sentiu: o sonho como criança. O segundo ponto é justamente a criação de conexão entre dois personagens diferentes, mas que estão conectados pelo quê? Pelo sonho. Os dois se conectam, aquelas duas crianças, né, que são bem diferentes, uma não para de falar e o garotinho, ele não fala muito, né, ele é mais quieto. Então, apesar de serem personagens que trazem qualidades diferentes, né, você tem ali um carisma especial para cada um deles, eles se conectam justamente no sonho. O sonho deles de se transformarem em grandes aventureiros, aquelas crianças que adoram sonhar. Então, essa é uma estratégia muito legal, porque o garotinho, ele visivelmente é alguém solitário. Ele vai para o cinema sozinho, ele está voltando para casa sozinho e ele não falou até então. E a gente descobre, é claro que ele é feliz, mas, poxa, ele gostaria de se conectar ali, né? E aí já há outro ponto universal, a conexão de sonhos, a conexão entre as pessoas. E, é claro, é uma conexão ali que vai se transformar em uma história de amor, o que é ainda mais bonito. E logo nessa conexão que é gerada, nós já temos a apresentação do objetivo tanto do protagonista como dessa nova garotinha que está sendo apresentada. Qual é o objetivo dos dois? Viver uma grande aventura. Porque existe uma diferença entre ser apresentado ao sonho do personagem, então quando o garotinho vê aquela aventura e tudo mais, é um sonho. A gente não vê ele tomando nenhuma decisão. Agora, quando eles colocam ali a decisão deles de que eles querem fazer aquela aventura, eles querem ir para a América do Sul, aquele é um objetivo dos personagens. E o objetivo é muitas vezes o que move uma história, porque o objetivo muitas vezes é contestado com uma coisa muito importante que vocês vão descobrir agora. O próximo ponto é justamente a história dos dois sendo desenvolvida. É muito bonito perceber esse começo de filme, essa sequência, pra gente ver como uma história de uma vida inteira, ela pode ser contada dentro do cinema, desde que os momentos escolhidos sejam perfeitos, sejam muito bem polidos. Pensem nos artistas da Pixar construindo essa história de Up.
Eles precisaram pensar quais seriam os momentos específicos para apresentar a história inteira de evolução daquele casal, mostrar a vida do casal juntos. A gente tem ali uma história que avança desde eles bem pequenos, crianças, até bem velhinhos. E para construir isso, não é uma sequência de escolhas aleatórias, pelo contrário. Então cada um dos momentos que você está vendo, como eles se relacionam, como as diferentes características deles na verdade se transformam em conexão, porque ele adora ouvir ela falando e ela adora falar para ele. Então vai gerando conexão. O próprio trabalho dele, que já é apresentado ali, quem assistiu Up sabe que o trabalho dele que é apresentado na sequência inicial é super importante para o contexto inteiro do filme como um todo. Então essa sequência ela é muito bacana, por quê? Porque ela é cheia de escolhas muito bem feitas. Você pode começar uma história contando ela de muitas formas diferentes. Mas as grandes histórias, os grandes filmes, eles são justamente obras que são construídas com uma qualidade em comum, que é justamente a qualidade das escolhas. O próximo ponto que eu quero trazer para vocês é a emoção. Nós temos aqui uma história que estava sendo contada, uma história bonita, e nós temos um primeiro grande obstáculo. Esse obstáculo é justamente os dois terem perdido o bebê. Eles tinham um sonho ali, estavam vivendo algo super bonito e perderam o bebê. E essa é uma emoção também muito universal. Por mais que nem todas as pessoas tenham passado por isso, é algo que emociona qualquer pessoa. É você ver um casal feliz perdendo um bebê. Ainda mais em uma animação que estava sendo super bonita até então, tudo dando certo. E aí tem um senso ali de emoção, por quê? Porque é muito atrelado à vida real. Muitas vezes quando a gente pega histórias no cinema, não só em animações, nós temos uma espécie de ficção que não se atrela às emoções da vida real, onde o senso de perda ele não existe. E aí, portanto, as emoções do público elas não são tão potentes. Então quando você sabe que aquele personagem não tem nada a perder, dificilmente você se conecte com ele. Agora, mesmo em uma sequência dessas, onde nós estamos com os personagens há pouquíssimo tempo, quando nós já conhecemos os seus sonhos, nós já conhecemos as suas qualidades, dói muito quando a gente percebe uma perda que era importante para eles. Então olha só que interessante, né? Como aqueles escritores eles conseguiram criar pra gente uma relação de conexão muito forte entre aqueles personagens e muito rápido. Por quê? Porque a perda, né, a questão do valor, de você ir de um valor positivo para um valor ruim, ele é muito doloroso. E nós, o público, conseguimos entender isso com muita velocidade. E aí, depois disso, a vida segue, com altos e baixos, como toda a vida de uma pessoa. E aqui entra aquele ponto que eu tinha falado para vocês. Por que o objetivo é tão importante? Porque o objetivo, muitas vezes, ele encontra um obstáculo. E aqui nós vemos o casal encontrando vários obstáculos. E obstáculos casuais, para que eles não consigam realizar o seu objetivo de viajar. Então, o pneu fura, a árvore cai no telhado da casa. Coisas, assim, que não são de outro mundo, digamos assim. São casuais, mas são obstáculos. E esses obstáculos vão adiando o sonho do casal, certo? Então, quando nós temos os personagens com um objetivo muito claro e eles vão encontrando vários obstáculos ao longo do caminho, você encontra o conflito. E esse conflito, ele está na nossa vida o tempo todo. Perceba nas histórias ao seu redor, nos seus objetivos. Quais são os obstáculos? Muitas vezes esse obstáculo pode ser pessoal ou então é um obstáculo que acontece no dia a dia, porque a vida é isso, né? Ela é muito dinâmica. Então o filme, nessa sequência, ele consegue rapidamente apresentar isso. E, é claro, isso só acontece porque eles têm ali uma escolha de momentos muito bem executada. E aí o próximo ponto, que é o ponto mais emocionante dessa sequência como um todo, nós vemos o protagonista perdendo a sua amada. E a forma com que o filme apresenta é uma forma super emocionante. Porque se você for pensar, quando você assiste ao filme como um todo, isso é até um ponto de virada dentro do próprio filme, é um ponto de superação para o protagonista lá na frente do filme. Eles viveram uma vida feliz, eles tiveram uma vida muito boa. E ela envelheceu, e ela parte, ela morre de velhice. Talvez a morte é que todos desejam, a morte onde a pessoa teve uma vida plena, porque a morte ela é inevitável para todos. Então a vida plena talvez seja o grande objetivo das pessoas, um objetivo também universal. Só que quando é apresentado nessa sequência aqui inicial, como é tudo muito rápido, nós não temos essa reflexão. Ah, tudo bem, ela viveu bem. Não, nós temos ali um momento de grande emoção. E esse momento de grande emoção nos conecta ainda mais àquele personagem. E aí o próximo ponto é justamente o seguinte: nós vamos começar o filme e agora entendemos
qual foi a vida inteira desse personagem em uma sequência muito curta, uma sequência bem rápida. E por que isso é importante? Imaginem o filme Up começando só com aquele velhinho, né, zangado, aquele velhinho que desce a casa ali naquele negocinho e tal, elétrico, em volta da sua casa tem um monte de prédio e ele tá super irritado. Imaginem que você só pensaria que ele tá irritado, por quê? Porque tá acontecendo uma transformação à sua volta, né? Os prédios estão subindo e tal. Só que isso talvez não fosse suficiente para que a gente se conectasse a ele. Talvez se a gente precisasse descobrir essa história só lá na frente, a gente não criasse um laço tão forte com o protagonista. Só que aí o que eles fazem de genial é justamente apresentar a vida inteira dele, que justifica todas as suas ações, todos os seus conflitos ao longo da história como um todo. E é essa apresentação que gera todos os pontos de emoção, né, emoção universal ao longo do filme. Tanto que a grande conexão entre ele e o garotinho é concluída, né, é afirmada como um todo, com um objeto que gerava justamente a conexão entre o protagonista e a sua amada, que é aquela tampinha. E aí quando ele coloca a tampinha no peito do garotinho, é uma coisa extremamente emocionante e simbólica, e que foi construída justamente no começo da história. Então percebam como um começo super bem construído, ele potencializa um ótimo final, um ótimo meio também, é claro, e vai potencializando essas transformações do personagem. Então é muito legal quando ele percebe ali naquele álbum da história da sua vida o quanto a sua esposa foi feliz. Isso ajuda com que ele siga em frente. Olha só que legal. Esse começo ele não é à toa. Ele é muito poderoso. Ele talvez seja um dos mais poderosos que a gente possa encontrar em histórias dentro do cinema e faz a gente refletir sobre como os primeiros minutos de um filme são super importantes. É claro que a expectativa fica lá em cima, mas nesse caso aqui eles conseguiram executar de uma forma genial. Então é um filme muito bonito, é um filme que a gente aprende muito sobre como contar histórias. Às vezes, para você poder mostrar um protagonista, né, que está sofrendo, você precisa, antes de tudo, mostrar o porquê ele sofreu. E a gente sabe que em vários filmes costuma-se mostrar o outro lado do personagem só ao longo da história. Mas aqui eles fizeram essa escolha, né, de mostrar a história inteira de uma vida antes de mostrar a história que de fato iríamos acompanhar. Então, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu adoro os filmes da Pixar, sou um grande fã. Acho que a gente aprende muito sobre histórias com eles. E se vocês quiserem mais vídeos como esse, falando sobre o filme, pegando momentos do filme pra gente aprender um pouquinho mais sobre storytelling, é só deixar aqui nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo.